irmãos, eu quero pedir a sua atenção agora. Primeiramente, faz 62 anos que eu prego, e Deus não dá a glória dele para ninguém. O poder está na sua palavra. Quando oramos, falamos com ele. E quando lemos a palavra, ele fala conosco. Portanto, o milagre, a cura, a bênção, a libertação, tudo que eu e você estamos precisando é na pregação da palavra. Ele não dá a glória dele para ninguém. 2,5 milhões de israelitas andando pelas areias quentes do deserto. Não tinha um doente sequer, porque o Senhor enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. Todos os milagres que vão acontecer aqui, com certeza, é o poder da palavra. A palavra é o verbo é Jesus. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele através do verbo Jesus, e sem o verbo Jesus nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, e ele disse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou no meio delas. Então o milagre já começa a acontecer. Se você virar para a direita e virar para a esquerda e começar a conversar, você perde a bênção. Eu sou muito exigente nisso, sou chato. Eu não vou voltar mais aqui talvez, mas eu tenho que falar, amém? Quem sabe, né? Então, eu sou chato nessa parte. Tem um irmão torcicólogo, ele perde a bênção de o tempo todo ficar com o pescoço torto, depois precisa pedir oração ou pedir gelol. E tem um irmão telégrafo, não tem assunto, mas na hora da mensagem surge tudo o assunto. E eu quero que você seja e vai ser abençoado. E nós vamos confirmar os milagres. Amém? Jesus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou no meio delas. Ah, mas eu não estou vendo. Você não vê o vento, sente que está ventando. Você não vê o calor, sente quando está quente. Você não vê a dor, geme de dor. Você não vê o amor, sente que está amando. Nós não estamos enxergando Deus porque Ele é Espírito, mas a presença dEle está aqui. Amém? Abra o teu coração para que o sobrenatural aconteça. Eu vou ler apenas um versículo que João Marildo, onde vai, ele prega. E eu sei que ele ama esse versículo, ele está lá onde a live está me vendo. Lucas capítulo 4, do versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Curva sua fronte. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Sabaó, Jeová Samá, Jeová Tessequedenu, Jeová Kadosh, Jeová El Elion, Jeová Santo de Israel, Jeová Ancião de Dias, Poderoso de Jacó, Deus dos profetas maiores e dos profetas menores, Deus dos santos apóstolos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti todo louvor, honra e glória. A partir desse momento estenda a Tua mão e nos traga cura, milagres e libertação. Vai levantando o caído, sustentando o abatido, fortalecendo os que estão fracos, pondo de pé aqueles que tombaram. Enxuga dos olhos todas as lágrimas, dê o consolo, o conforto, a paz, a esperança, a alegria, a vitória, a saúde, a felicidade, o bem-estar e a salvação. Quebra agora todas as cadeias, correntes, grilhões, algemas, todos os obstáculos, porque a Tua presença está aqui no nome de Jesus. E nós estamos com os nossos corações abertos para receber. Amém e amém. Irmão querido, minha irmã, povo de Deus, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Lírio dos vales,
rosa de Sarom, estrela resplandecente da manhã, alfa, ômega, princípio e fim. Aquele que disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê aquele que me enviou. E eu e o Pai somos um. O Filho não pode fazer nada a menos que o Pai venha e faça. Todas as minhas coisas pertencem ao meu Pai, e todas as coisas do meu Pai pertencem a mim. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão a quem Ele quiser revelar. Você está aqui, eu estou aqui, porque foi revelado quem é Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Não vem mesmo, mas se nós estamos aqui, é porque Ele trouxe. Mas todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu mandarei embora. Então Ele está aqui na pessoa bendita do Espírito Santo. Esse Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esse Jesus chama as estrelas pelo nome. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Pai fez todas as coisas através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele habitou entre nós e vimos a sua glória. Mas tendo todos esses predicados que o caracterizam, ele não iniciou o seu ministério sem primeiro receber o batismo do Espírito Santo. 3 décadas ele crescia em estatura, sabedoria, na carpintaria, e gastou o seu tempo fazendo mesa de jantar, cadeira, esperando a hora de completar 30 anos e iniciar o seu ministério. Ouvimos falar de Jesus com 12 anos. Ele entrou no templo e se defrontava com os escribas, fariseus, saduceus, e aqueles homens intelectuais com barbas brancas ficaram estagnados de ver a sabedoria de um menino Deus de 12 anos. Ele não começou o ministério antes, mas quando chega a notícia na carpintaria de um homem chamado João Batista, o seu precursor, um homem que estava no ventre da sua mãe Isabel e foi visitar Maria. E quando ela chegou perto da Maria, ela disse: agraciada és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. A criança, João Batista, o feto, quando viu a presença do embrião, ele sacudiu. Olha só, agora esse feto estava pregando na Judéia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, do qual não sou digno de abaixar e desatar as alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá que limpará toda a ira, recolherá o trigo no celeiro, porém a palha será queimada com fogo inextinguível. Aos que duvidavam ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, grande coisa Deus pode fazer dessas pedras, filhos de Abraão. Um machado está colocado na raiz da árvore, e a pregação dele esparrama e chega na carpintaria. Era a hora. Jesus olha para sua mãe Maria, olha para o seu pai adotivo, e ele vai ao encontro de João Batista no Rio Jordão. Olha a emoção quando ele está pregando sobre o batismo, e ele levanta a cabeça e vê nosso Senhor Jesus Cristo na fila dos batizandos. Ele grita: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é tirar o pecado de um ser humano, de uma família, de uma aldeia, mas do mundo inteiro. Todos eles entenderam que para o Cordeiro tirar o pecado teria que derramar sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados.
O cordeiro no Velho Testamento, na lei de Moisés, quando alguém pecava, pegava aquele cordeiro, levava diante do sacerdote, confessava a sua culpa, colocava a mão na cabeça do cordeiro, transferia para o cordeiro a culpa. O sacerdote passava a lâmina no pescoço do cordeiro, o sangue era derramado, ele era perdoado. Deus acabou com a bagunça, agora é só um cordeiro. Embora ele seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Lírio dos Vales, Rosa de Saron, embora ele seja a estrela resplandecente da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o verbo que se fez carne, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, mas naquela hora, pastor, naquela hora, ele se assumiu a forma do cordeiro para nos trazer libertação. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, vergões, machucaduras, nós fomos sarados. Cordeiro de Deus, que lavou o pé dos discípulos com uma bacia, enxugou os pés dos discípulos. Cordeiro de Deus, que na hora da ceia, tem duas palavras contraditórias: na noite em que nosso Senhor Jesus foi traído, ele deu graças. Eu nunca vi ninguém dar graça quando está sendo traído. Deu graça na frente de um que estava vendendo ele por 30 moedas de prata. O outro que ia negar 3 vezes e o galo ia cantar. E o outro que ia duvidar. Mas eles sabiam que eles eram os homens frágeis. E ele veio para levantar o caído, sustentar o abatido, fortalecer o fraco, pôr de pé aquele que tombou. Ele veio para enxugar dos olhos toda lágrima. Ele veio para dar o consolo, o conforto, a paz, a esperança, a alegria, a vitória, a saúde, a felicidade. Hoje você vai sair daqui turbinado pelo poder do Espírito Santo. Deus já está trabalhando. Mas eu não sou nada, glória a Deus. Se você for alguma coisa, não te usa. Mas eu estou tão vazio, você enche o recipiente cheio. Você pega um copo d'água cheio, você consegue encher. Você só enche se o copo estiver vazio. Deus se te esvazia agora para encher da graça, do Espírito, do poder do Espírito Santo, para que essa região seja abalada, essas células multiplicadas. Muitos talentos estão sendo levantados aqui agora. Jesus está andando aqui, irmãos. Está andando aqui no nosso meio. Ele não podia fazer nada. Aí ele entra na fila dos batizandos. Meu Deus, João Batista estava tremendo. Se tremeu quando era feto e viu um embrião, você imagina agora 2 homens. Hã, pastor? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E vem chegando. Ele treme na base. Eu que preciso de ser batizado por ti, tu vens a mim, Jesus? João, chamou pelo nome, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E sendo Jesus batizado, diga comigo, e sendo Jesus batizado. Nossa, é a primeira igreja que eu vejo que o homem fala mais alto que a mulher. Eu tenho um aparelhinho, estou meio surdo de tanto pregar. Vamos ver de novo. E sendo Jesus batizado, sabia, empatou. Fala, saiu logo da água. Fala, se ele saiu, é porque o batismo é dentro da água. Ele não é peixe. Fala, ele não é peixe. Viu como você está pregando? Quando ele sai da água, o Espírito Santo esperando por 3 décadas. O Espírito Santo queria começar. Você é escolhido. Está demorando um pouco, meu irmão? Está demorando um pouco, minha irmã? Apressadinho?
Deus está trabalhando. Se você está aqui é porque é escolhido. Ele gastou 120 anos com Noé para mandar o dilúvio e preparar tudo. Ele esperou 80 anos para se revelar para Moisés numa sarça. Por isso que tem hora que eu me sinto novo. Eu tenho 80 anos, 62 anos de ministério. Quando a quadrangular tinha 10 anos, o meu prontuário era 214, hoje é 70 mil e não sei quanto. Moisés esperou 80, Noé 120. Ele chamou Davi, ungiu, falou: volta a cuidar da ovelha, porque ainda não é hora. O apóstolo São Paulo recebeu o novo dom na hora que ele caiu, que ele se converteu, tudo. Vai ficar 3 anos de castigo na Arábia. E Jesus, você vai esperar 3 décadas. A maioridade dos judeus é 30 anos. E o Espírito Santo estava impaciente. Ele saiu da água, estava molhado, não esperou nem secar. E tendo sido Jesus batizado, saiu logo da água, e o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, veio sobre ele. Terceira no ombro da segunda, e a primeira diz: é este o meu filho amado, em quem me compraram. Vamos olhado mesmo. Levou para o deserto, 40 dias de jejum. O deserto à noite, irmãos, é um frio que congela os ossos. Víboras, escorpiões, cobras, aves de rapina. Mas o Senhor, assim como ia na época do povo de Israel, de dia numa nuvem, à noite numa coluna de fogo, de dia para refrescar e à noite para aquecer, ele aquecia o seu filho. E quando o sol surgia, que causava insolação, a sombra do Altíssimo o envolvia. Nenhum mal aconteceu. E o inimigo não o atacou no começo. Ele não estava com muita fome. Se você está esperando o inimigo atacar o teu ponto forte, não espera. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele não é, mas Ele escuta a tua palavra, Ele sonda. Ele anda ao redor como um leão buscando a quem possa tragar. Quando você revela o seu ponto fraco, é aí que Ele vai atacar. Se Ele falasse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães no primeiro, segundo dia. Mas no 40º dia, quando a tripa fina engolia a grossa, quando no momento da fraqueza, para começar, ele sabia quem era Jesus. Ele foi o corebim da guarda. Sobre as pedras acoviadas ele andava. Seu resplendor, sua formosura, ele quis ser mais do que Deus. Colocarei o meu trono acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Foi mandado para cá essa porcaria. E então ele não conseguiu a glória, ele queria a glória aqui, ele é carente de glória. Ele sabia que Jesus era, senão não ia gastar tempo. O diabo não gasta vela com defunto ruim. Tem gente que diz assim: puxa vida, eu não orava, eu levava a vida, deixa a vida me levar, eu estava aí, não tinha nada. Foi eu consagrar, orar, buscar, o diabo virou meu inimigo. A irmã falou: e agora? Eu falei: a senhora quer ele como amigo? Não, cruz credo. Eu falei: então fica na sua. A outra irmã disse: puxa vida, eu tomo meus uísque, eu não oro, não tenho nada, tenho uma vida de paz. O senhor só fica lutando, como se explica? Falei: quando se anda na mesma direção, nunca bate de frente. Você já viu os trilhos bater de frente? Se a senhora serve ele agora, ele tem que atacar os que são do mestre. Então, quando você começa a produzir fruto, a célula começa a crescer, você começa a orar, começa a jejuar, começa a trazer a alma, se prepara, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele ou ela me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Marcha, vos dou poder.
Vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você é fraco se quiser, é limitado se quiser, tudo depende da tua fé. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, pisa em serpentes e escorpiões, cadeias, correntes, grilhões, algemas estão quebrados, cadeados estão quebrados nesta noite. Você é livre. Esses sinais seguirão aos que crerem. O Senhor não disse: esses sinais seguirão para reverendo, pastor, missionário, evangelho. Não, esses sinais seguirão aos que crerem. Pedreiro, vidraceiro, eletricista, encanador, dona de casa. Quem crê aqui? Diga: eu tomo posse. Pode ser melhor: eu tomo posse. Os sinais são meus. As promessas são minhas. Aí vem o espírito de porco, não tem nada contra os porcos, e diz para você assim, na época dos profetas só naquela época, hoje não acontece mais isso, a promessa era para aquela época. Ah, é? Atos 2,39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Diga: é para mim. Isaías 59, 21, eu escrevi na minha capa, que eu tenho 3 filhas, um filho, uma nora, 3 genros, 7 netos e 2 netas. Lá diz assim: porque o meu espírito que pus sobre ti, não se afastará de ti, e as palavras que eu pus na tua boca, não se afastarão da tua boca, nem da tua descendência, e nem da descendência da tua descendência. É promessa de um ser que cumpre. E Jesus ficou ali 40 dias. No 40º ele vem. Ponto fraco. E chega para Jesus, senão não ia nem gastar vela com defunto ruim. Ele chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu: está escrito. Você vence no está escrito. O que não está escrito não vale. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, você está citando Bíblia? Eu conheço a Bíblia. Nem todo que cita a Bíblia você, olha lá. Ele citou o Salmo 91 para Jesus. E tem cristão que abre a Bíblia no Salmo 91, está até amarelo. O resto está, quando abre, que nunca foi aberto, só no 91. Porque acha que o diabo, nossa, o Salmo 91 está aberto, vou embora. Ele citou o Salmo 91. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito para que te guarde, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Será que Jesus podia ter pulado? Será que Jesus podia ter multiplicado os peixes em pães? As pedras em pães? Eu acho que sim. Primeiro milagre que Jesus opera, ele transformou água em vinho. Quem transforma água em vinho, transforma a pedra em pão. Será que Jesus podia vencer a lei da gravidade? 30 metros de altura, pula, sem asa delta, sem paraquedas. Porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito para que te guarde, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Será que Jesus podia vencer a lei da gravidade? Eu acho que sim. Os discípulos estavam afundando. Rema Pedro, depressa Tiago, faça alguma coisa João. Não fica parado, Felipe. Segura Mateus. Ele vem andando sobre as águas. Não precisou de um jet ski, de uma prancha de surf, de uma lança. E ele está andando em nossa direção hoje. Quem anda sobre as águas na funda podia ter pulado. Mesmo que Satanás te faça uma proposta que tenha lógica, não atenda.
Aí ele foi na terceira tentativa: eu te darei o mundo inteiro se ajoelhado me adorares. É meu. Quer dizer, Adão perdeu para ele no paraíso e Jesus recuperou no Getsemane. Adão perdeu no paraíso e ele venceu. Ali, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Acaso não beberei eu o cálice que meu Deus me deu? Seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que escorria até o chão. Esse é um fenômeno da medicina chamado hematotrose. Derramou seu sangue, nenhum objeto pontiagudo lhe tocou, nem dardo, nem lança, nem espada, nada. Ele derramou a sua alma. Ele não veio para receber de mão beijada, ele veio para ser cuspido, escarnecido, esbofeteado, injuriado, massacrado, desnudado, sepultado, morto. Ele veio para ressuscitar, vencendo Anás, Caifás, Herodes, Pilatos. Ele veio para juntar os seus discípulos e aqueles medrosos que no brilho da espada o abandonaram. Mas ele sabia que ao ressuscitar, ele ia aparecer para as mulheres, ia mandar as mulheres avisar os discípulos para ter um encontro na Galileia. Aí houve uma pergunta: pastor, por que ele ressuscitou e apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens? Porque mulher fala bastante. O mês que a mulher fala menos é o mês de fevereiro, que tem 28 dias. Ele falou para as mulheres, era um WhatsApp. Se ele parasse para os homens, era carta registrada, demorava 20 dias. Esses dias quase apanhei na igreja. Tem um hino que eu não sei inteiro. Fala, o verbo se sofreu, e tem uma parte que fala assim: silêncio no céu. Vocês conhecem? Vocês tocam, não conhecem? Um hino que fala, silêncio no céu. Eu falei, sabe por que tinha silêncio no céu? Não, pastor, porque não tinha entrado nenhuma mulher. Ela falou assim, gracinha. Mas elas falam. Aí depois, para consertar, tem que falar a realidade. Grande congresso de mulheres, 50 ônibus. Mulher cresce. A obra foi fundada pelo Macpherson, cresce. Churrasco de homem para encher uma Kombi, precisa 30 dias de jejum. E as mulheres, elas pregam. Aí, para não apanhar dos homens, eu falei que um homem vale por 10 mulheres. Aí ficou feio, eu tive que fugir. Mas, meus irmãos, abra a tua boca e prega. Prega de dia, prega de noite, abra a tua boca. O ID de Jesus está incendiando dentro de você. Aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que é dono dos céus, da terra, do mar, das galáxias, dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, aquele que disse, é-me dado todo, não é 90%, todo o poder nos céus e na terra, e a ser atraído, tudo isso eu te darei, se ajoelhado me adorar. Vai te catar, vai, Satanás. Escrito está, adorarás somente o Senhor teu Deus, e a Ele servirá. Agora vem algo. O diabo perdeu 3 rounds. O último eu vou falar já, ficou no final. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que eu penso dia e noite. Porque quem medita na palavra, fica meditando em cada coisinha. O diabo bateu em retirada e vieram, fala comigo, e vieram. Ó, o homem ganha. E vieram os anjos e os serviram. Tinha alguma padaria no deserto? Tinha alguma plantação de trigo no deserto? Tinha algum forno para assar pão no deserto? Ele transformou a pedra em pão na hora que Ele quis. Ele é o Deus do impossível. Como o culto aqui é a cura divina, e eu já falei um pouco do batismo do Espírito Santo,
Ele bateu em retirada. Jesus partiu para os campos, praias, montes, valados, sinagogas, abrindo os olhos dos cegos, soltando as línguas dos mudos, concedendo audições aos surdos, limpando leprosos, ressuscitando mortos, multiplicando peixes e pães, e dizia-me dado todo o poder nos céus e na terra, milagres e mais milagres. E para cravar o milagre, ninguém tirou a vida de Jesus. Em João 18:6, quando vieram prendê-lo com lanças, espadas, varapaus, era chegada a hora. Ele disse: a quem buscais? Caíram tudo por terra. Espada. Ele podia falar: vamos embora, que a situação aqui não está muito boa não. Mas ele veio para morrer a nossa morte e para nós viver a vida dele. Ele veio para nos comprar, não com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis desse mundo, mas com seu sangue puro, santo, imaculado. Não foi um anjo, um arcanjo, um querubim, serafim, um profeta maior, um profeta menor, mas o Filho de Deus, unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então ele esperou eles melhorar e perguntou baixinho: a quem buscais? A Jesus. Ah, se é a mim que buscais, deixar ir estes, para que se cumprisse a palavra: nenhum dos que me deram se perderam, exceto o filho da perdição. E Jesus se entregou, irmão. Foi cuspido, escarnecido, esbofeteado, injuriado, massacrado. Quando tiraram-no da cruz, ele estava irreconhecível, o colocaram no sepulcro. Mas antes disso, aonde está a segunda vitória? Pendurado, agonizando, já sem sangue no corpo. Quando ele viu que ele ia partir, ainda salva um pecador, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele estica o seu corpo, as feridas dilaceraram, a hemorragia aumentou, mas ele deu um grito, não um grito de socorro, não um grito de fracasso, não um grito de medo, mas um grito de um gigante. O Cordeiro de Deus estava morrendo, mas já começou a surgir o leão da tribo de Judá. Ele estende e grita: está consumado. Ele tomba a cabeça. Os terremotos, os sepulcros se abriram. Muitos que morreram há muito tempo, que só tinha punhado de cabelo e dentadura, foram ressuscitados e entraram na cidade e foram reconhecidos por muitos. E o capitão que comandava a crucificação foi revelado para ele: ele não é um simples camponês, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Encerrando, ele ressuscita no terceiro dia, vencendo Anás, Caifás, Herodes, Pilatos. Aparece para as mulheres, elas levam o recado para os discípulos. Ele vai até o monte da Galileia e disse: era necessário que isso tudo acontecesse para que o Filho do Homem ressuscitasse no terceiro dia. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer? Quem crê aqui? Quem crê? Para com corte e costura, para de encebar, vai trabalhar. Quem crer, estes sinais seguirão aos que crerem. No meu nome expulsarão demônios. Sai daqui expulsando demônio. No meu nome curarão os enfermos. E também disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo quanto eu vos tenho dito. E eis que eu estarei convosco. Ele está aí com você todos os dias,
até a consumação do século. E eu vos dou poder, põe a mão na cabeça, eu vos dou poder para pisar em serpentes, Satanás, escorpiões, os demônios, e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará mal algum. Disse: eu tomo posse.